quente ainda. Eu falei, a que temperatura chegaremos? Eu gosto muito, não é a primeira vez em Salvador, gosto muito da Bahia em geral, não só Salvador, mas Salvador em especial. Tem algumas rusgas com a Bahia, porque andaram ganhando do meu time esse ano. Sou colorado, sou do Inter. Na verdade, eu nasci na década de 80 e já tinha um cara que incomodava o Inter que se chamava Bobô. Aí, porra, então, vocês lembram, né? Uma lenda na Bahia. Então, mas é uma terra muito especial, muita gente bacana. Davi também é pai de um Luca, também sou pai de um outro Luca. É um grande amigo que eu pude fazer e que, através do Piccoli, o judiciário me apresentou. O Piccoli está sofrendo com calor também, porque ele entrou aqui agora ar-condicionado. O Piccoli é de Caxias. O Piccoli lá está acostumado com 2 graus e vinho. Então, gente, a palestra, essa fala sobre cultura digital, ela justamente versa sobre 2 grandes aspectos. Eu até vou pedir para os guris jogarem os slides na tela para mim, por favor. Essa palestra ela versa por 2 grandes vieses. O viés primeiro é aquilo que a cultura digital nos apresenta de benefícios, e a fala do Ibrahim, Eduardo Ibrahim, né, o colega que esteve comigo aqui pela manhã, né, versou muito sobre a importância, né, dessa abertura, da usabilidade dos algoritmos, da exponencialidade da tecnologia, de tudo isso que é bacana que a tecnologia nos traz, a cultura digital nos traz, para potencializar nossos trabalhos, para otimizar processos. Mas também eu vou trazer alguns aspectos que nos levam a pensar sobre o principal algoritmo de todos, que é o algoritmo humano. Então, a minha área de formação, antes de eu começar efetivamente aqui, ela vem das humanas, ela vem da filosofia, da educação. Na universidade, eu sempre lecionei nos campos das epistemologias, inclusive lecionando no direito, na psicologia, com as epistemologias amplas, dentre elas a da complexidade, de um autor que foi meu coordenador de pesquisa durante muito tempo, e hoje ele está com 102 anos, ele mora na França, ele escreveu aos 100 anos agora o seu último livro, Um Olhar sobre um Século de Vida, o nome dele é Edgar Morin, e Morin, então, autor da teoria da complexidade, me levou a muitas reflexões e me orientou durante esse caminho. Eu dei uma camisa do Inter para ele nunca usou. É que ele falava muito em interdisciplinaridade, então eu presenteei ele. E ele me apresentou outros pensadores que eu pude conviver, um recentemente falecido, que se chama Zygmunt Bauman, que muitos conhecem. O Bauman ficou bastante famoso pelas suas obras que versam sobre o pensamento, o medo, o amor líquido, e essa analogia ao tempo líquido que a gente vive na modernidade tardia, ou pós-modernidade, é um pouco sobre o que eu vou falar hoje. Eu trabalho também para a Google for Education, para alguns projetos da Google, e, portanto, o meu caminhar nas humanas foi também me levando para a questão dos estudos da cognição e da importância da cultura digital nos nossos cérebros, na nossa cognição, nas nossas sinapses. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde, mas vou falar de um jeito certamente suave e leve para que a gente possa também se divertir pós-almoço e não dormir, né, nas cadeiras aí. Então, depois se a gente procurar nas redes sociais, aí tem o Instagram, Gutunish, Dr. Gutunish, Dr. Gutunish, a gente pode se adicionar e se acompanhar nesses projetos, tanto aqui do Judiciário Exponencial, quanto outros que a gente acaba circulando pelo Brasil. Então, quando eu começo sempre uma fala, seja no TJ, no MP, nas defensorias, em qualquer órgão do Poder Judiciário, eu sempre nos pergunto assim, qual é o nosso modelo mental? O que nos trouxe até aqui? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos do mestrado, dos alunos do doutorado, qual é o teu arcabouço? O que te faz pensar como tu pensa até aqui? E a gente conhece aí alguns cartões postais do Brasil, dentre eles está esse. Quem já foi para o Rio de Janeiro aí, levanta a mão. Joga na cara da sociedade. Claro, o Rio de Janeiro, para quem é daqui, talvez não seja algo tão diferente do ponto de vista de ser um lugar tropical, de ter coisas muito parecidas, apesar de culturas distintas. O ambiente não é tão... Para um gaúcho é muito mais, né? Porque as nossas praias são águas frias, geladas e não muito bonitas. Então, o Rio de Janeiro, praia boa para gaúcho começa em Santa Catarina para cima, né? Então, a gente vive esse espanto positivo diante de uma praia bonita, cacique de ramos, fundo de quintal, caipirinha, samba. Mas o que mais, além do cristianismo e do catolicismo presente nessa imagem, o que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Rapidamente, participem aí. O que esse Cristo Redentor com os braços abertos dizem a vocês? Proteção, observação, acolhimento.
E, de fato, é muito acolhedor. É que nem Salvador. Salvador é muito acolhedora, é turística. Ontem eu estou num hotel, fui até Jardim de Alá, é isso? Na beira da praia ali, né? Fui ali comer um açaí no final da tarde. E é muito acolhedor tu estar num lugar desse, assim, né? Falaram assim, cara, tu não quer ir até a Barra? Eu falei, não, eu torço pro Bahia, não pro Vitória. Soube que estava tendo uma festa pro Vitória ontem. E aí tinha muitas mil pessoas e tal, com Ivete. Então, e o fato é que é uma cidade acolhedora. E não é só a temperatura, tudo aquece, né? E no Rio de Janeiro não é diferente. E o fato é que quando tu está num ambiente assim, como Salvador, Rio de Janeiro, vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro para cá, né? Para o Rio de Janeiro também. Ou seja, vem um curitibano, um porto-alegrense, vem um paulistano, vem alguém de Amsterdã, vem alguém de Nova York, e esses confrontos e conflitos, tensionamentos de culturas, gente que dança diferente, come diferente, bebe diferente. Então, quem mora aqui e quem vem de fora para cá, assim como no Rio de Janeiro, tem esse conflito cultural. E não é violento, é conflito, é tensionamento. E é um tensionamento altamente positivo para a inovação, porque te desloca do teu lugar. Te faz perceber que há coisas distintas pelo mundo inteiro. Então, quando tu está num lugar que acolhe muita gente do mundo inteiro, é muito positivo, porque mesmo às vezes a gente não saindo tanto do nosso lugar, a gente tem contato com essas culturas que adentram no nosso território. E elas te tensionam. Isso é altamente positivo. Nem todo mundo aproveita. Tem gente absolutista, totalitária em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma escolha. Mas o fato é que é diferente. Rio de Janeiro, tu desce e se encontra aqui. Agora desce em Porto Alegre, meu amigo. Olha os braços abertos. Tem um cara com um laço na mão na entrada da cidade, protegendo as fronteiras. Todo ano lá a gente comemora uma guerra que a gente perdeu, com churrasco. Entendeu? Então, assim, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Então, é um estado de fronteiras. Claro que lá também é um estado hospitaleiro, acolhedor, né? As pessoas de lá também... Normalmente, quem vai para Porto Alegre não fica em Porto Alegre, pega um carro na Localize e vai para Gramado já. Mas, que é só Gramado que existe, né? Mas o fato é que é um povo acolhedor, mas é também um estado de fronteiras, é um povo que se protegeu. Então, tem cidades lá do interior do estado que, desde 1800 lá vai pedrada, 1900, tem canhões virados para o rio, protegendo as entradas e saídas do estado. Então, foi um estado que aprendeu o fechamento. Antropologicamente falando, e é nisso que eu quero chegar, as culturas de fechamento, muitas vezes, elas levam muito tempo para se abrir. Casas Bahia não conseguiu entrar no Rio Grande do Sul. O Walmart não conseguiu entrar lá. Lá é Zafari e Panvel. É só que o gaúcho precisa. Santa Catarina é o Angelone. Né? E assim vai. Ou seja, esses fechamentos culturais levaram alguns estados do Brasil a rankings dos quais nós não nos orgulhamos. Feminicídio em alta escala, violência contra a mulher, questões correlatas à homofobia, à orientação religiosa e sexual. Ou seja, a diversidade nem sempre é bem-vinda em lugares de fechamento. E quando a gente fala em inovação, é impossível inovar se antropologicamente o nosso entorno também não favorece isso. Mas isso eu não falo só do ponto de vista cultural amplo, racial, de cor, de orientação sexual. Eu falo sobre os teus campos de conhecimento. Se tu não é uma pessoa interdisciplinar que acredita que o mundo vai além do teu campo de conhecimento e que tu te abre para novas leituras e novas conversas de bar, dificilmente tu vai te constituir inovador. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque lá no Google, ao contrário do que as pessoas pensam, que é só uma gurizada de tecnologia, de algoritmos, etc., está cheio de filósofos, sociólogos, antropólogos trabalhando, pensando como esses algoritmos podem fazer sentido na vida de pessoas, nos diferentes campos, nas diferentes faixas etárias, gênero, sexualidade, orientação religiosa, etc. Ou seja, quanto mais pessoas transdisciplinares nós tivermos, mais inovadoras serão as instituições, e não diferentemente as do judiciário. Tá bem? Então, a cultura digital ela pode ter coisas que nos alegram, assim como nos preocupam. Alguém aqui tem filhos ou netos com menos de 12, 13 anos de idade? 13 para baixo? Certo. Então, eu vou mostrar umas coisas muito interessantes hoje, preocupantes. Bom, nada contra a fala da manhã, mas a minha preocupação não é o chat GPT, mas são os chatos FDP que estão perto da gente às vezes. O que eu quero dizer com isso? O algoritmo humano é muito mais preocupante. O meu filho, o Luca, ele tem 11 anos de idade. O Luca é colorado, é claro, é o que pagou a Unimed dele, isso é o que defino. Então, jamais gremista, né? Então,
Ontem eu quase comprei uma camisa do Bahia, mas tinha azul no meio. Eu pensei, não consigo. Então, e era bonita, era uma retrô, assim, sabe? Ali no shopping em Guatemi. Eu quase comprei, mas não consegui. Tinha azul. Aí eu pensei, tá quase parecida com a do Fortaleza, não vou levar. Então, ó, prestem bem atenção. O Luca estuda num colégio chamado Israelita. E o Luca, com outras crianças, esses dias a gente estava vendo em casa um filme que versava sobre um trabalho que ele tinha que produzir. O nome do filme, vocês bem conhecem, se chamava O Menino do Pijama Listrado. Bom, versa sobre o Holocausto. Edgar Morin, autor que eu trabalho, e outros que eu vou mostrar aqui, foram perseguidos pelo Holocausto, pelo nazismo, pelos campos de extermínio. Não são campos de concentração. E Bauman, que vocês ouviram e tanto conhecem, inclusive conheceu Janina Bauman, sua esposa, num campo de refugiados. Então, todos esses autores que hoje nos parecem edificantes, que versam sobre um esperançar, uma esperança de um mundo novo, ou foram perseguidos pelo Holocausto ou pela ditadura militar. É o caso de Paulo Freire no Brasil, que foi exilado no Chile junto com Fernando Henrique Cardoso, que era de esquerda, e Paulo Renato, que foi ministro da Educação do governo de Fernando Henrique na década de 90. Então, todos os autores que hoje nós lemos, que de alguma forma nos apontam possibilidades de uma humanidade na humanidade, eles sofreram a barbárie. Viktor Frankl na psicologia, Emmanuel Levinas na filosofia e outros tantos autores, Hannah Arendt, etc. Bom, quando você coloca no chat GPT quem venceu a Segunda Guerra Mundial, o chat GPT ele te responde, muitas vezes, dependendo da construção frasal, da textualidade da pergunta. Isso é determinante no chat GPT. Uma pergunta bem estruturada para uma resposta bem estruturada. Então, tu já precisa de um algoritmo humano em condições de fazer uma boa pergunta. Primeira coisa. Mas aí, quando você coloca lá quem venceu a Segunda Guerra Mundial, ele diz assim, em majoritária parte do texto, que foi os Estados Unidos. E a gente sabe que, na verdade, foi uma conjunção de aliados, participação plena da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, do governo britânico, em parceria, num dado momento, com Rússia. O Exército Vermelho, não à toa, entra em Berlim, no último dia fatídico de guerra. Ou seja, é uma conjunção de fatores. Só que como as textualidades, os uploads que nós fazemos, o que é upload? É tudo aquilo que a gente joga na web, certo? Os artigos, os TCCs, que ninguém lê, a dissertação de mestrado, as teses que valem ou não valem a pena. A maior parte desses textos versam sobre a importância da intervenção americana pós-Pearl Harbor. Certo? O que isso significa? Que o ChatGPT ele nada mais faz com Deep Learning e Machine Learning do que recolher trilhões de dados que estão disponíveis na internet e forja, portanto, uma resposta, entrecruzando, fazendo nós de categorias, análise, subcategorias de análise, dados qualitativos. Ele cruza e formula uma estrutura textual, uma narrativa. Então, o problema não é o ChatGPT. O problema é o que está na web, é a fonte que ele tem, é o arcabouço que ele tem para te responder algo. Se as fontes que estão na web não são verídicas, fidedignas à história da humanidade, ou são tendenciosas, a resposta do ChatGPT vai ser essa. E se tu não tem arcabouço prévio para poder dizer, não, essa resposta não está correta, logo tu faz uma petição com o ChatGPT. Ou seja, fica a dica, ou seja, o algoritmo humano, a IH, é muito mais preocupante nesse momento do que a IA. Porque na medida em que nos falta inteligência humana, a IA ela não nos entrega aquilo que ela pode nos entregar, que é o potencializar da inteligência humana. Então, vocês já viram um cálculo assim, 0 vezes 0 dá igual a 0. 0 vezes 1000 dá igual a 0. Então, não adianta o chat GPT te entregar milhões de dados se a tua cognição está zerada, esvaziada sobre aquela temática. Tem pessoas que estão encontrando no chat GPT uma fonte de conhecimento e não é para isso que ele veio. Entenderam? Então, só para retomar, eu nem ia falar sobre o chat GPT hoje, mas era importante, assistindo a palestra da manhã, incluir esse slide aí. Então, vocês estão vendo a foto dessa escola aqui? Parece uma prisão, né? E parece mesmo. E não à toa, as prisões e as escolas são muito parecidas. Não é à toa que Bourdieu, Foucault adoravam conversar sobre isso. Então, as escolas têm grades nas janelas, grades nas portas, tem grade no data show para não levar o data show, tem o dia da visita, que é o dia das mães, tem a hora de pegar sol no pátio, que é o recreio. Até o currículo está preso, está numa grade curricular. Ou seja, e a gente acha que a escola é emancipatória, que a escola é um espaço de libertação do sujeito.
E, na verdade, não é, porque ela é extremamente fragmentária. Ela estrutura racionalidades e cognições a partir de disciplinas, para depois o cara que é concursado chega aqui no judiciário, não, aqui a visão é sistêmica. Não é, porque eu não aprendi a ser sistêmico. E o que a gente tem que fazer quando a gente chega na vida adulta? Uma reengenharia do saber. A gente começa a perceber que todos os pontos estavam interligados. E isso tem a ver com Deep Learning e Machine Learning. A máquina, ela não passou pela escola. Logo, a produção de visão sistêmica da máquina entrecruzando nós, informações, ela já é, em primeira instância, o seu movimento natural. Nós não. Nós, a gente tem que dizer assim, nah, isso não tem a ver com isso, isso não tem nada a ver. A gente vive produzindo essa frase, esse assunto não tem a ver com esse. Tem pessoas que não estão acompanhando as eleições na Argentina, não estão pensando no impacto que isso vai ter na economia brasileira e mundial. Tem pessoas que não estão acompanhando o conflito entre Israel e Hamas, Hezbollah, Irã, Líbano, o campo, a fonte de gás que está presente em Gaza, o quanto isso impacta, inclusive, em Rússia e Ucrânia, sendo que uma das moedas de troca da Rússia é a ameaça sobre a produção e oferta de gás à Europa. Então, assim, tem milhões de fatores interconectados e as pessoas estão olhando sempre de forma periférica e instagramável para as coisas. E, inclusive, produzem opiniões e narrativas baseadas em Instagram, o que é mais maravilhoso. E o Instagram é duas coisas, terra de gente que adora signo e coaches. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Tem gente que, inclusive, adota o discurso de acolher a própria estupidez. Não, eu sou assim, eu sou extremamente estourada porque eu sou de Áries. Meu, e eu com isso? Vai aprender a ser gente. Não, eu sou extremamente egoísta porque eu sou de Aquário. Então, assim, não. Entende? Entende? O mundo pode ir além. Então, quando a gente tem uma humanidade, uma sociedade, cuja majoritária parte determina suas narrativas e discursos e práticas sobre a vida, baseada numa cultura digital periférica que não chega na centralidade da discussão, com profundidade, a gente não à toa chama os usuários da internet de navegadores. Só que a gente está precisando de mergulhadores. A gente está precisando de gente com capacidade de ler um texto de vez em quando, de ler um Bauman tomando um vinho. E é ler mesmo, não é aquela leitura de Instagram que tu bota o livro, desfoca, tira uma foto, bota uma nota adesiva, uma caneta parada, um vinho, um gaúcho bota um chimarrão e aí diz assim, leitura maravilhosa, sabadão diferente. Mentira, não estava nem lendo. Então, esses aqui são alguns autores, aqui eu destaco um pouco mais coloridinho, Edgar Morin, que estão presentes nessa estrutura, nessa narrativa que eu estou fazendo com vocês. Então, vocês têm aqui Edgar Morin, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Bauman. Freud, ele faleceu em 1939, bem no início da Segunda Guerra Mundial, porém ele passou por toda a estruturação, Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, toda a crise alemã. Então, também acompanhou esse período do Holocausto de perto, a produção do Holocausto, e Lacan também. Mas depois vocês vão entender por que eu trouxe esses autores. Bauman tem uma frase muito interessante, né, que ele dizem que os tempos são líquidos, de fato. E parece que, na atualidade, nos tempos de hoje, tudo é feito para não durar, para não permanecer, para não ficar. E isso não é porque nós somos mega resolvidaços, que a gente se vincula e desvincula de pessoas facilmente. A gente está se vinculando e desvinculando de pessoas muito mais rapidamente porque a gente está aprendendo a não querer coexistir. Eu vou repetir. A gente não quer coexistir, porque coexistir dói. Coexistir gera necessidade de tolerância, gera necessidade de ressignificação de si, gera, às vezes, calar, não só falar. Tem uma frase muito interessante que diz assim, é melhor que as pessoas pensem que você é um idiota do que você abrir a boca e dar certeza a elas. Ou seja, porque tem gente que no Instagram se posiciona de um jeito que, meu Deus, e não importa o Deus de cada um, mas, enfim, é importante a gente ressaltar que os tempos de hoje, eles evitam a coexistência. Nos tempos de hoje, as pessoas evitam viver na presença. Por isso que terapia é algo extremamente interessante, porque é uma conversação na presença de outrem, cujo o outrem, que é o terapeuta ou a terapeuta, fazendo a flexão de gênero, mal fala. Porque é um processo quase que piagetiano, de assimilação, acomodação, equilibração. Tu está falando e tu está organizando a tua alma, as tuas coisas. E quando termina a terapia, alguém te pergunta, depois de te cobrar um pix interessante, vai te dizer assim, e o que tu faz com tudo isso? Isso te incomoda? Não, senão eu não estava aqui. Claro que me incomoda. Ou seja, mas nesse processo de conversação, tu fez toda uma reflexão.
Tem pessoas que precisam dessa disciplina, desse espaço e dessa sistematização. Tem pessoas que buscam autoconhecimento de outras formas, o que não substitui uma boa terapia. Tem pessoas que conversam em casa. Tem pessoas que moram com pessoas que nem sabem mais quem está ali. Não é a hora de vocês começarem a chorar e nem mandar o WhatsApp. O fato é que no tempo atual temos também alguma vantagem sobre esse mundo líquido. Porque é um mundo porque é que nem infiltração na parede, ela vai encontrando caminhos. Por isso que Bauman fala dessa ideia da fluidez. No inglês eles falam na filosofia, be water, be formless, não tenha forma, seja água. Te adapte, te encontre caminhos. Né? Ou seja, significa que também hoje vocês têm acesso a coisas que não tinham antes. Quando eu fazia tema de casa, na década de 80, eu tinha que ir na Biblioteca Pública de Porto Alegre e encontrar a Revolução Francesa na Barça, na Enciclopédia 3. Ou seja, hoje você digita qualquer coisa no Google e 98% das informações do mundo estão digitalizadas lá na firma. Ou seja, 98% das coisas estão digitalizadas. Artigos, textos, vídeos. Se digitar Foucault, tu tem acesso à obra inteira. Se digitar Luhmann, vai ter acesso à obra inteira. Bourdieu, Derrida, Deleuze, o autor que tu quiser. Antigamente nós não tínhamos esse acesso. Então, ainda que a internet não seja privilégio de todos, mas já de alguma parte da sociedade, pelo menos essa bolha social, desse tecido social favorecido, consegue encontrar informações que antes nós não tínhamos. Então, hoje, não à toa, o próprio ChatGPT vem ajudando muitas pessoas a começar a conectar as ideias. Me preocupa que um algoritmo tem que mostrar um mundo sistêmico às pessoas, e não o cérebro humano mostre o algoritmo como poderia se pensar. Então, essa sociedade contemporânea, ela vive de dados, ela vive de informação, mas não necessariamente a gente organiza esses dados para nos favorecer, necessariamente para nosso desenvolvimento. Eu não falo em evolução, porque evoluir nem sempre é bom, dá até para evoluir para óbito. Já foram no hospital? Lá no prontuário eles botaram, evoluiu para óbito. Então, evoluir não é bom, agora se desenvolver é. E a gente precisa adentrar mais nas informações do cotidiano. E é aí que eu vou mostrar para vocês algumas coisas. No Instagram, se vocês fizerem do Instagram um laboratório humano, e é muito interessante, eu entro no Instagram para me divertir. Primeiro que eu vejo vários coaches. Segundo que, claro, todo mundo quer dar uma dica sobre alguém, sobre alguma coisa. Então é muito interessante isso. Primeira coisa, as pessoas podiam cuidar um pouco mais do seu desenvolvimento, e aí não precisava ninguém ficar dando dica. Era muito interessante isso também. Mas, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão observar algumas coisas como eu observo. Teve uma aluna minha do mestrado que colocou no Instagram recentemente. Feliz aniversário de namoro, meu amor. Eu falei, tão bonito, né? Então, fiquei feliz, o amor ainda vive. E aí, ela estava lá, com uma foto com ele, abraçada, 3 dias de namoro. Mas eu achei bacana comemorar. Porque como vai terminar lá pelo 5º ou 6º dia, comemorou no meio, pelo menos. Não perderam o aniversário. Ou seja, tu vê essas vulnerabilidades humanas, a necessidade da espetacularização, e é assim, a gente faz uma unha no manicure, na pedicure, manicure, pedicure, e posta, faz uma escova, uma progressiva, amiga sua louca, e aí posta. E todo mundo posta um prato gourmet. Ninguém posta aquele miojo com salsicha que já te salvou várias vezes na vida. Entendeu? Todo mundo bota um sushi. Sushi está na moda, não aguento mais peixe. E aí primeiro encontro é sushi, coisa clichê, gente. Mudem isso. Espumante e sushi o tempo todo. E aí, todo mundo quer Aperol agora. Descobriram o Aperol uns tempos atrás. Então, assim, parem com isso. Mas é que eu sou de aquário, e daí? Então, a gente vai observando, e aí estava aqui, ó, feliz aniversário de namoro, 3 dias. Coisa boa. Então, e as pessoas, a gente não percebe que nós somos seres vulneráveis, seres de fragilidade. A cultura digital ela só veio para potencializar esse olhar, essa lente sobre isso. E isso tem a ver com uma estrutura importante. Vejam, nós acreditamos ser estáveis, nós botamos tudo na planilha de Excel. Tem pessoas que têm até o cartão de crédito no Excel, isso é ótimo. Não que as pessoas olhem para o Excel depois, é que nem tem gente que bota as coisas na agenda e depois não lembra que tinha reunião, porque ela não olhou a agenda. Então, assim, é uma cultura, né? Mas, veja, tem pessoas que assinam no cartório isso aqui. Quem é que já assinou isso aqui na vida? Vocês sabem que vocês estavam assinando era isso aqui, né? Era instável. Claro, os seres humanos são seres instáveis. Alguém aqui já discutiu em casa alguma vez? Não?
Levante a mão quem já discutiu uma vez, pelo menos na vida, em casa. Hoje ainda, né? Então, assim, ainda hoje, né? Antes de sair. Ou seja, no carro ainda, a caminho do TJ. Ou seja, nós somos seres instáveis. E a gente fica forjando, traçando um storytelling, um roteiro na internet de que nós somos seres de estabilidade, de felicidade plena. Então, tu olha o feed das pessoas, por que a saúde mental das pessoas está abalada? Porque tu olha e tu vê assim, como é que eu não sou feliz? Que nem a Liliana, que está sempre comendo um sushi maravilhoso. E é uma mentira, não é todo dia que a Liliana come sushi. Ela não se alimenta só de sushi. Ou seja, a cultura digital ela também potencializa alguns roteiros que a gente poderia chamar, no mundo da filosofia e da psicologia, de mundo da excitação, que é um mundo que a gente olha muito para fora, a gente espetaculariza a vida, e, de fato, Zuckerberg conseguiu com a cultura digital algo muito interessante, que é dar voz às pessoas, inclusive a quem não tem o que dizer. Então, esse é o lado que a gente tem que cuidar e se preocupar com a cultura digital. Agora vamos falar desses algoritmos que podem potencializar o judiciário, que podem potencializar as nossas casas, esses algoritmos que podem estar a serviço de uma sociedade. A primeira coisa que a cultura digital ela garante hoje e permite é um acesso maior à informação, uma democratização. Isso já ajuda a pessoas que não tinham acesso. A gente não tem como botar postos de atendimento da justiça, do judiciário, em todas as cidades e cidades que têm menos de 1.000 habitantes, 1.000 habitantes, 500 habitantes. Tem cidades do Brasil que tu só acessa por meio de barco, rio, canoa, depois de 7 horas dentro de um rio. E o judiciário tem que estar lá. Então, por exemplo, no Google, num dado momento, a gente conseguiu botar a internet sobre as florestas com balão, com rádio. Ou seja, tu levando a informação, tu levando o acesso e culturalizando a sociedade para isso, também é necessário, pedagogicamente didatizando esse acesso, você faz com que pessoas que nunca puderam acessar o judiciário passem a acessar. Porque quando eu era criança em Porto Alegre, para quem já foi a Porto Alegre, levanta a mão. Pô, bastante gente. O que vocês estão fazendo lá, gente? Tem nada lá. E aí, Gramado, né? Então eles não conheceram Porto Alegre, eles conheceram o aeroporto de Porto Alegre, a Localiza, a Movida e... Tá, entendi. A Hertz, nem existe mais Hertz, acho que não sei. E aí, o fato é que quando você chega no centro histórico de Porto Alegre, tem o Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo, ali tem o Teatro São Pedro, que é muito famoso, assim, a arquitetura muito bonita. Na frente do Teatro São Pedro, porque ali são só prédios nobres, históricos, é o Palácio do Governo, o Teatro São Pedro e o que mais? O Palácio da Justiça. Quem é que entra num palácio, meu amigo? Primeiro tem que ter uma roupa muito boa para entrar num palácio, né? Tu não vai entrar num palácio. Ou seja, a gente sempre deu um recado de não acesso. Meu pai vem também do judiciário. O Ministério Público, que é o Ministério Público, não era tão público assim, antigamente. Ou seja, essa democratização da cultura digital, através da informação, por meio do acesso à informação, também faz com que as pessoas sintam-se mais à vontade para buscar orientação no próprio judiciário. Nas resoluções alternativas de conflitos, nas orientações pedagógicas que o próprio judiciário pode promover, fazendo com que nós não tenhamos 70 milhões de processos rodando no Brasil nesse momento. Isso é mais uma coisa que os algoritmos poderão favorecer. Então, o que eu quero trazer aqui é que, naturalmente, o algoritmo ele nos permite exponencializar, escalabilidade. Tu consegue chegar em pessoas que tu nunca chegou, levar informações em densidade para pessoas que tu nunca informou. E isso é um dos grandes ganhos da World Wide Web, dessa rede mundial de dados. Tá bem? Então, eu vou avançar aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Onde é que a gente pode perder com isso? Eu dou aula no direito. Eu tenho alunos no 5º semestre, às vezes, que não estão juntando uma frase. A educação básica com suas fragilidades, a graduação... Bom, petição inicial, tu tem umas que tu chora. Vocês devem receber, inclusive, às vezes, processos, peças processuais, que vocês ficam pensando assim, não pode. E tu pensa, pode? Inclusive, às vezes, quando eu vou presidir uma celebração, uma formatura, que é um nome horrível, né? São pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com caminhadas diferentes, a gente bota num formato, por isso a gente chama de formatura, bota com a mesma toga, com a mesma maquiagem, com mesmos... e apresenta para a sociedade, aqui está o grupo, né, de bacharéis em direito, ou bacharelas em direito.
E aí, quando chega um aluno meu na minha frente e me entrega aquele barretezinho, aquele chapéuzinho bonito, né? Tem uns que tu não quer botar, que o cabelo tá tão bonito da pessoa que tu não quer encaixar ali. Aí tu pega assim, ele vem, te entrega aquele barretezinho, ele te olha assim, aí tu olha para ele assim, tu lembra, mano, tu não leu nada, eu lembro de ti. Tu saía antes do intervalo e voltava para a aula e dizia que tinha que ir embora de ônibus, eu sei que estava de carro no estacionamento. E aí tua mão treme assim, confira-lhe o grau de bacharel em Direito. E aí que eu quero contar para vocês que os dados começaram a ajudar a própria universidade a mediar a aprendizagem, a melhor qualificar a avaliação. E eu aprendi muito sobre avaliação aqui na Bahia, com um paulista que se fez baiano na década de 70 para 80, com quem eu tive muitas trocas, né, acadêmicas, e depois se tornou um parceiro de palestras que se chama Cipriano Lucchesi. Vocês devem talvez já ter escutado falar, quem não escutou, é um baiano paulista chamado Cipriano Lucchesi, leciona aqui na Bahia, em Salvador. É um dos maiores nomes da avaliação no Brasil e no mundo. E Cipriano Lucchesi, ele falava justamente sobre essa avaliação classificatória ou uma avaliação inclusiva, diagnóstica. E hoje os dados nos permitem, inclusive, a perceber quem são os alunos que estão, de fato, fazendo uma caminhada, uma aprendizagem, ou alunos que estão só passando pela universidade. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho dos dados. Aqui eu estava dando uma aula sobre Émile Durkheim. Eu gosto muito de desenhar, né? E eu estava desenhando Durkheim antes da aula começar para os alunos. Durkheim é um pai da sociologia e ele fala sobre o fato social. E eu já vou explicar por que eu vou trazer a questão da coerção social. Bom, quando eu falei para vocês que na sociedade algorítmica, na cultura digital, nós temos a questão da não coexistência, de não querer coexistir, é porque nós estamos criando e aprendendo mecanismos de exclusão, de bloqueio. Alguém tem alguém bloqueado no WhatsApp aí? Levanta a mão. Não precisa dizer que a pessoa está do seu lado agora, só levanta a mão. Às vezes é a pessoa da mesma equipe. Bom, quero dizer a vocês que talvez a tua família tenha um grupo do qual tu não faz parte. Já parou para pensar isso? Certo? Alguém é da TI aqui? Levanta a mão. Então, a TI é muito legal. E a TI é que tem pessoas que são chatas na empresa. Então, quando tu pede ajuda da TI, ela te diz assim, abre um chamado é porque tu é chato. Porque se tu é legal, eles te atendem na hora. Eles te atendem na hora. Queria avisar isso. Eu queria desmistificar a TI. Se tu é parceirão, eles te atendem pelo WhatsApp, nem pedem registro. Não, deixa que eu vou aí, deixa que eu vou com o meu pendrive pessoal. Segurança da informação zero, LGPD, que LGPD? Então, agora, se tu é meio chatão, eles assim, abrem um chamado aí. Depois de 72 horas, eles começam a te olhar. É assim. Tô brincando, nem é. Então, mas falando em mundo... vocês são foda. TI é foda. Então, vamos lá. Então, o que acontece é, o meu irmão é DPO. Eu falo para ele, teve num hospital em Porto Alegre, aí teve uma atriz famosérrima, né, que foi lá ser atendida na emergência. E aí, em 5 segundos, Porto Alegre inteira estava sabendo que os técnicos de enfermagem mandaram o WhatsApp para casa, mandaram foto da mulher. Eu falei, que aí, LGPD, cadê? Entendeu? Não adianta bloquear muita coisa, né? Então, eu quero bloquear minha mãe. Porque, não é, Liliana? Por favor. Eu tenho direito. Não sou obrigada. Lembra aquela plaquinha que se levanta nas festas? Não sou obrigada. A minha mãe, na pandemia, ela estava isolada, a gente precisou ensiná-la a usar o WhatsApp, né? E ela aprendeu. Então, eu tenho um filho, todos os dias ela manda bom dia com um monte de anjinho que nem a Igreja Católica reconhece. Não sei nem se são do bem aqueles anjos, estão até meio estranhos já. Ela já usou todos. Cadê meu neto? E qual é a terceira coisa que uma avó pede? Ou uma mãe, né? Cadê meus potes? Constantemente. Pode ser um pote cagado, um pote ruim. Ela vai querer de volta. Creio eu que é a oportunidade que ela tem para te ver ou para ver o seu neto, entendeu? É uma isca, assim. Ela manda comida para depois tu voltar com o pote, só para ter que voltar. Então, mas por que a gente fala da exclusão, do bloqueio, do cancelamento? Porque a cultura digital trouxe também esses mecanismos de exclusão e potencializou isso também. Parece que antes a gente tinha mais dificuldade de nos afastarmos das pessoas porque a gente não concordava, um antagonismo. Uma coisa é tu te autopreservar, bloquear alguém, né, porque está te agredindo, porque tu tem uma ameaça, alguma coisa que obviamente foge à possibilidade do diálogo. Mas muitas vezes a gente afasta pessoas hoje, exclui e cancela só porque elas pensam diferente. No período das eleições, vocês lembram disso em algum grupo? Não. Então,
E a gente não tem mais essa facilidade do diálogo. Mas não é porque a via está impossibilitada. A via existe. O que não existe é, nas pontas dessas vias, pessoas capazes do outro. Então, a cultura digital ela não veio para destruir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O WhatsApp não trai. Alguns usuários usam o WhatsApp para trair. Então, a cultura digital ela não é... Tem gente que está pensando assim, nossa, vou ter que deletar. Não adianta, já está nas nuvens, já está lá, já está nos neuroespelhos, nos servidores espelhos do Google. O Google sabe tudo o que tu faz. Inclusive, quando tu digitou Cauã Raymond Suado ontem. Então, assim... Sabem. Então... evitem fazer isso aqui no TJ, porque a TI tem acesso a uma coisa chamada cachê. A TI pode ir lá. A TI pode saber que tu está digitando todo dia Cauã Raymond Suado. E não tem problema, a TI não vai te expor, desde que você fique pedindo coisas toda hora. Né? Então, é importante a gente pensar o seguinte, o que está acontecendo? Quanto tempo eu tenho? 2 minutos? Não, né? Tem bastante tempo. Mais 1h30, você não tem que me aguentar. Então, o comportamento humano. Eu costumo dizer que na cultura digital, a principal barreira para a inovação... Quanto? 18 minutos? 20, né? 20. Por que 20? 20 de longe, pô. Acontece que na cultura digital a gente tem uma coisa que nos inviabiliza a inovação, porque a inovação ela vai ser potencializada pelos dados, potencializada pela cultura digital, pelo algoritmo, mas a gente precisa ter uma vivência, um estilo de vida que nos torne pessoas letradas e com referenciais de mundo. E isso significa escutar estranhos. Para o Luca, que tem 11 anos, eu digo, cara, não converse com estranhos. Para vocês que são adultos, eu digo, conversem com estranhos. Torne-os familiares, vai para uma mesa de bar, sai do TJ, vai ter happy hour hoje? Vai ter? Eu não vou estar no aeroporto, mas vocês têm essa oportunidade que eu não vou ter. E aí vocês podem trocar uma ideia. Quando tem esses eventos bacanas, como tem o Expo Jude em Brasília, reúne galera do Brasil inteiro, vai conversar com as pessoas do outro estado, porque a gente entra no auditório e senta com a amiga sua louca. Vocês sentaram hoje mais perto de quem está sempre perto com vocês, talvez. Não à toa que a gente pensa sempre como a gente pensa. Porque a gente encontra conforto nas afinidades. Então, vocês sentaram com quem hoje? Com aquela pessoa que normalmente tu não fala? Inclusive com aquela que tu manda abrir o chamado? Vai falar com ela, ela pode ser legal. Então, como é que as pessoas vivem? Eu botei uma marca meio que nacional, assim, porque se for Porto Alegre é Zafra, se for tal estado é tal supermercado. Mas só para a gente entender, a gente vai para o supermercado, aí do supermercado a gente tem uma vida mega disruptiva, a gente vai para a farmácia. Aí a gente compra um Tilenol, porque amanhã tem reunião no TJ, tem que entregar uns negócios, compra um Dorflex, tem umas peças para ler, e aí vai para casa. E em casa é vida disruptiva. Muito louca a nossa vida em casa, né? Lava roupa, estende roupa, recolhe roupa, dobra roupa, cozinha, lava a louça. É disrupção pura. E aí, chega uma hora, é 00:30. Só que isso acontece de domingo a domingo. Aí toca a música do Fantástico, vem os gols do Fantástico, começa a dar aquela sensação gostosa, né, de segundou. Se tu torce para o Grêmio, é muito triste, não tem gol para ver no Gols do Fantástico. E aí, chega segunda-feira de manhã, tem que começar tudo de novo. Agora começa a chegar dezembro, vocês começam com aqueles papos assim, ai, tu viu, o shopping já está enfeitado, já é Natal. Aqueles papos de elevador que não faz sentido, né? Porque eu não sei porque as pessoas conversam em elevador, porque a gente nunca termina um diálogo. Quando tu vai falar com a pessoa, puf, ela desce do elevador no 4º andar e diz, tá bem. Então, a gente tem uma rotina extremamente mecânica e robótica, e que nos leva à estabilidade, à inércia, à estagnação. Mas a gente quer chegar no outro dia aqui na empresa e trabalhar com Canvas, Design Thinking, com notas adesivas, coisas que a gente gosta de fazer muito bem, para que justamente fomente a disrupção. Só que a gente precisa que pessoas que vão segurar aquela nota adesiva tenham o que dizer sobre o judiciário. E para isso eu tenho que estar mergulhado aqui, eu tenho que estar vivendo, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar na condição de observador, de reflexivo, de crítico. E isso só acontece quando eu estou vivo. Não só indo da farmácia para o supermercado, para casa, gols do Fantástico. E o meu aluno da pós-graduação do mestrado disse, eu já falei para o Pico em outros eventos, para o Davi, um aluno falou, mestrado, hein, não era graduação, aluno do mestrado disse assim, professor, eu não vou ter tempo de ler o Bauman. Só que ele falou isso comovido, ele falou isso com os olhos cheios de lágrima, os olhos do gato de botas, do Shrek, assim, inchados, ele me olhou, e eu falei, cara, tudo bem, velho, mas vem cá, quem sabe eu leio para ti, né? Só faltou dizer isso, né?
Eu leio, te explico e faço a tua dissertação. E aí ele foi para casa, e aí ele entrou na rede social que só minha mãe usa. E se mais alguém usa, porque nem o Zuckerberg usa, que é o Facebook. Então, e aí a minha mãe usa, minha mãe é meio Orkut ainda, está nas comunidades. Então, e aí estava esse meu aluno lá, se sentindo emocionado vendo The Voice. Mas eu pensei, mas que filho da puta, cara. Ele falou que não podia ler. Tem gente que não tem tempo de ler, mas olha o Masked Singer Brasil. O Sidney Magal sai de dentro de uma salsicha emocionado, que cantou. Mas não tem tempo para ler, para virar a chave do judiciário. Entenderam? E aí tu chega em casa, e aí a nossa vida é muito emocionante. A gente sabe, quando chega em casa, todos os homens são assim. A gente encontra esse cara aqui. A Liliana está chorando. Eu espero que ele não esteja aqui, Liliana, porque vai ficar muito chato. Normalmente em palestra diz assim, fecha os olhos e pensa num homem bonito. Nunca vi um marido, né? Nunca. Davi, saiba, nunca vem a gente, cara. Quando a gente fala. Sempre vem o Hilbert, o Cauã, vem um monte de gente, Caio Castro, mas não vem a gente. E aí cheguei em casa, não é essa maravilha aqui, né? No máximo isso aqui. E aí... Então as rotinas são cansativas, né, na cultura digital. E agora vem o que eu quero falar sobre cultura digital para vocês. Se vocês entrarem agora no celular, entrem rapidinho, porque eu tenho pouquinho tempo. Entrem aí, peguem o celular. Quem está com o esposo ou esposa no lado, que às vezes trabalha junto, não pega agora, deixa para depois. Mas assim, quem não está acompanhado, pega o celular agora. Pega o celular, é sério. Não é retórico, peguem o celular. Peguem o celular, abram o Instagram. Quem tem Instagram, levanta a mão. Quem não tem o Instagram, o que vocês fizeram no passado? Eu fico me perguntando. Deve ter umas 5 ex muito loucas atrás de ti, né? Mas vamos lá. Então, vamos... Tem os crazy. Vamos lá. Instagram, pega o Insta aí. É foda, eu sei. Carnaval é horrível. Vamos lá, Instagram. Clica aqui. Vai lá em configurações e privacidade. Aqui em cima. E olhem lá dentro de configurações e privacidade, tempo gasto. Vai ter gente que vai ter 10 minutos, 15 minutos. Vai ter gente que é blogger, que vai ter 6 horas de Instagram. Fora as stalkeadas que dá no ex. Então, vamos lá. Tempo gasto. Tá bom. 2h03, 50 minutos. Dá para ler em 2 horas ou não? Dá, né? E eu estou falando só do Instagram. Eu não estou falando do tempo que vocês param no WhatsApp e nem do tempo que vocês usam o celular. A média de uso do celular do brasileiro está entre 6 a 9 horas dia. Tá bom? Quantos minutos? 9. Ela resolveu a história com o ex dela. Tá tudo certo, não tem que ficar olhando para ele. É isso aí, coração, terapia. Agora, quem mais aí? Vamos lá, 2 horas, quem mais? 17 minutos. Tá bem, tá ótimo, excelente. Tem gente com mais de 4 horas? Levanta a mão. Pode falar, pode falar. Quantas horas? 0? Tu é casado? Entendi. Entendi. 0 minutos, ele não entra no Instagram. Viu? Isso é ótimo. Vai ler o livro do Piccoli. Tá aí, quentinho já. 0 minutos. Tu deve ter tempo aí também, porque a gente usa muito o Instagram para trabalhar. Não é o que vocês estão pensando, é para trabalhar. Então, e aí no outro dia tu volta para o judiciário. Entenderam? Então, como é que a gente quer falar em inovação se a gente não está vivendo referenciais, alimentando os nossos referenciais, para que no outro dia, quando a gente volta para uma dinâmica orientada aqui pelo Judiciário Exponencial ou por uma equipe de trabalho interna que está desenvolvendo um projeto, hoje foram premiados projetos aqui. Se a gente não faz essa ressignificação dessa forma de existir, a gente vai responder aos estímulos da sociedade. Não à toa que em escolas e universidades tem uma frase muito triste. Nós formamos pessoas para atenderem às demandas do mercado de trabalho. Nunca dizem assim, nós formamos pessoas para criar novas demandas para o mercado de trabalho. É sempre correr atrás da máquina, responder ao que nos pedem, responder à prova como o professor esperava. Ou seja, a inovação ela começa a ser morta ainda dentro da sala de aula. E a gente quer justamente pessoas capazes da virada de chave, de olhar para processos, fazer uma inovação incremental, intraempreender, olhar para o que está acontecendo aqui dentro do judiciário e pensar, isso aqui não está legal, isso aqui podia ser mais rápido, isso aqui podia ser diferente, aqui as pessoas podiam ter acesso a essa informação. Pessoas que estão atentas aos processos, aos produtos, o portfólio do judiciário, no caso o TJ. Então, eu vou ser rápido aqui, eu prometo, Davi.
Quem usou esse celular aqui? Não, antes quem usou esse celular, quem usou esse? A minha mãe botou um cadeado nesse, porque eu descobri o Tinder na década de 80. Em Porto Alegre era 138, aqui devia ser o quê? 145, qual era o número aqui? Cada cidade tinha o seu teleamigos. Quem é que usou isso aqui na década de 90? Já tinha muita grana. Porque esse aqui, deixa eu voltar aqui, ó, o slide passou. Tá, esse aparelhinho aqui tá crazy aqui. Foi, agora foi. Esse aqui, ó, ele só telefonava. Uma bosta, né? Ou seja, tu carregava ele durante 24 horas, ele durava 2 horas e ele telefonava. Quem usou esse aqui, ó? Aqui já tinha até o jogo da sogra. Cobra, entendeu? Que horror. Eu disse para minha ex-sogra que eu daria uma cama redonda para ela. Porque cobra dorme enrolada, né? Não tô brincando, não falei isso, não, tá louco? Jamais falaria isso. Eu seria um homem morto, eu não estaria aqui hoje. Mas esse celular aqui já tinha 3 coisas: telefone, telefonia, SMS torpedo. Você entrava lá no site da Claro e da Vivo na década de 90, início dos anos 2000, com internet discada e mandava até 10 torpedos gratuitos para não gastar do seu pacote pré-pago. E entretenimento, Snake. Quem usou isso aqui? Vamos lá, né, gente? Muita gente viu vários processos, entregou o TCC, até no disquete anterior, aquele que era tamanho de um disco de vinil. Disco de vinil. Eu lembro até hoje, minha mãe escutando nos domingos Clara Nunes. CDzinho. Eu gastei todo o meu dinheirinho na Banana Records na década de 90 comprando esse CD aqui, do Eric Clapton. No mesmo ano saiu Guns N' Roses, Illusion 1 e 2. Titãs Acústico. Né? Legião Urbana. Quem usou o Mirk? O pessoal da TI usou. Mirk, ICQ, MSN e Orkut. O MSN deu a oportunidade da humanidade mostrar a falta de dignidade. Quer ver? Primeiro que o Orkut tinha comunidades incríveis. Por exemplo, estou fazendo amor com 8 pessoas. 0 membros. Ninguém assumia. Ninguém né, se entregava. Sobrevivi um acidente fatal. 0 membros. Ninguém sobreviveu. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar. Cara, esse passador de slide está muito louco. Olha aqui a falta de dignidade. Isso aqui tinha que ser instalado no WhatsApp. Porque tem pessoas que são de Deus e outras não na cultura digital. Entre as que são de Deus, aquelas que deixam o cheque azul do WhatsApp. As que não são, geram angústia na humanidade. Elas tiram o cheque azul e agora ainda tiram o status de online. O que é ridículo, porque quando elas estão online e estão digitando, a gente está vendo, está ali digitando. Não faz sentido nenhum. Tá? Então, isso é absurdo. Mas isso aqui tu podia sacudir a tela da pessoa quando ela não te respondia. Imagina isso aqui no WhatsApp, no celular, vibrando no teu bolso. Ia ser fantástico, eu ia passar o tempo inteiro fazendo isso. Bom, a história está aí. Olha a semelhança, né? Nossos pais davam isso aqui para a gente dormir tranquilos. Né? Por isso a terapia. Ele era igual o Chuck. Isso aqui era que nem um marido antigamente, tu alimentava ele até morrer. Primeiro tablet da história, o Aquaplay. Já vou terminar, Davi. Isso aqui tem a ver com cognição humana, sinapses, cultura digital. A nossa cognição era muito lenta, muito lenta. Isso aqui tu apertava, era touch, tu apertava, depois de meia hora essas argolinhas subiam, e quando elas começavam a descer, a tua avó te chamava para o almoço, que já estava pronto. Então tu brincava uma vez só. Ou seja, e isso fazia com que eu e o Piccoli tivéssemos uma cognição mais lenta que uma criança que nasce hoje. Porque era muito lento o estímulo. Então, o teu raciocínio lógico, matemático, a tua operação era muito mais lenta. O que acontece aqui? Falei para o Luca. Luca, larga o teu PlayStation. Larga o teu Play 5 aí, teu FIFA, que eu ganho dele sempre no FIFA. Larga o teu FIFA e vamos jogar um videogame de verdade. E quando eu fui jogar Enduro e River Raid com ele, eu fiquei percebendo que estava muito mais lento, não é? As fases mais rápidas hoje nos parecem lentas, porque o nosso cérebro a plasticidade cerebral permite que nós nos adaptemos a novas linguagens e velocidades. Então, consegui jogar todas as fases com o Luca. Essa é uma fase já bastante veloz. O Luca me perguntou, pai, teu FIFA, a bola era quadrada? Eu falei, sim, era um pouco diferente. Era um outro tempo. Tá tudo bem, filho. E não tinha lateral, Davi. Se a bola saísse aqui nesse lado, aparecia do outro também. E aí o mundo foi evoluindo. E agora eu quero mostrar rapidamente as velocidades para vocês. Olha o Street Fighter. Né? Olha a emoção. Tem uns caras chorando ali da TI ali. Ou seja, olha o Mario aí. Então,
Isso aqui é que nem um orientador de TCC. Quando tu precisa dele, ele some. Então, assim, se vocês estão reconhecendo esse desenho, é porque vocês estão velhos assim como eu já. Então, né, nem vou botar Smurfs aqui, né, nada. Ou seja, o nosso tempo passou. E o que acontece hoje? Na cultura digital, passar aqui. Na cultura digital, a gente vai ter, então, tecnologias. A Apple Think Different, né, do pense diferente, pense fora da caixa. É um grande exemplo. A Apple organizou no iPhone, na época, quando lançou o primeiro iPhone, uma lógica icônica, dados, design thinking e design de produto, UX, experiência do usuário. Eles organizaram os dados com usabilidade e amigabilidade. E é isso que o judiciário, é isso que o TJ tem que buscar ser. Uma instituição, um órgão do Poder Judiciário que é amigável e que tem usabilidade, aplicabilidade na vida das pessoas e é amigável na sua interface. Não é só no seu site, interface presencial, interface de prédios, interface arquitetônica, interface de dados, de narrativas, de linguagens. Vocês já receberam uma... Mandem para um parente de vocês próximo que não é das ciências jurídicas e sociais, não faz ideia das terminologias do juridiquês, uma carta de vocês. E pede para ele ler no Natal e pergunta se ele entendeu. Se ele não tiver com o advogado ao lado, naquele momento, ele vai ficar apavorado, achando que vai ser preso imediatamente. E talvez seja só um Feliz Natal do judiciário. Então, as narrativas, as linguagens, as interfaces, elas precisam ser mais amigáveis. Esse é o grande recado da cultura digital para todas as organizações. E com isso, eu só quero dizer uma coisa a vocês. Estou entregando o microfone, Davi, eu juro. Vocês sabem que vocês aqui todos os dias empreendem um legado. Vocês estão deixando uma marca, uma história. Estava aqui o presidente do TJ, né, na manhã. Eu conheci também através do Piccoli, e o Piccoli me deu essa grande honra de circular pelo Judiciário Nacional. E eu conheci sempre um desembargador que eu gosto de citá-lo, que se tornou uma referência para mim, o Dr. Jones, de Recife, Pernambuco, que foi também, acho que presidente do TJ lá, né? Num dado momento, numa certa gestão, acho que numa gestão recente, inclusive, mais para trás. E o Dr. Jones conversava sobre todos os autores, epistemologias, e ele me disse uma coisa muito interessante, que ele estava já se aposentando, mas que ele queria ser lembrado por uma reforma do TJ, por uma reforma local do judiciário naquela região. Eu, através da sala de aula, eu sou diretor de RH de uma empresa também, de materiais escolares, escritórios, dentre elas a Tris, que é uma marca nacional que circula bastante pelas lojas. A gente, no Google também, onde eu trabalho, na Google for Education, a gente busca deixar uma história. Eu quero ser lembrado. Eu estou com 41 anos, eu quero ser lembrado. Eu vou morrer um dia e eu quero ser lembrado. E eu me toquei disso quando eu estava na Bahia, em Salvador, em 2015, 13 de julho, quando eu tive um problema de dor de cabeça junto do Cipriano Lucchesi, na universidade aqui da Bahia, e eu tinha que retornar no dia 15 de julho para Porto Alegre, numa quarta-feira. E eu achava que era uma otite, e de repente, na verdade, eu tive uma grande isquemia, uma espécie de AVC. Eu fiquei com a minha boca caída, meu lado direito paralisado. Durante 1 ano e meio eu não conseguia mexer boa parte do lado direito, inclusive a própria boca, o olho ficou aberto durante 1 ano e meio. Fiquei muito atento, fiquei atento 1 ano e meio com o olho aberto. E tinha que dormir com um adesivo no olho. Não era uma paralisia de Bell, que alguns têm e voltam depois de alguns meses. E eu aprendi que a gente pode dormir e acordar pela metade. Que a gente pode dormir e não acordar. Então, naquela noite posterior, dia 16 de julho, aniversário do Luca, do meu filho, eu fui dar aula na universidade e os alunos falaram: Sor, tu está morrendo? Sor, tu está parecendo o Yoda. Eu falei: cara, não fechei a tua nota ainda. Então, e aí cheguei e comecei a dar aula e disse a eles: cara, hoje vai ser a minha última aula. Porque eu não sabia, né? Eu já tinha dormido na noite anterior e acordado pela metade. E disse para eles: é a minha última aula. E aí eu dei minha melhor aula. Eu dei minha melhor aula na universidade, historicamente. E fui embora. Passou uma semana, percebi, me toquei, não morri, vou dar aula de novo. E aí entrei na sala de aula: senhor, tu não ia morrer? Eu falei: olha, não morri ainda, então vou dar essa aula hoje e é a minha última aula. E dei minha melhor aula de novo. E desde então, eu sempre dou a minha última aula. Todo dia que eu levo o Luca no Israelita, ontem, antes de vir para o aeroporto, para vir para Salvador, eu disse: eu te amo, ele disse: eu te amo mais, a gente jogou pedra, papel, tesoura para ver quem amava mais. E aí entrei no avião e aqui estou, e hoje tenho que voltar para Porto Alegre. Então, se eu chegar em Porto Alegre, darei minha nova última aula amanhã. Ou seja,
eu quero deixar um legado, eu quero ser lembrado pelo escrito, pelo falado, pelo dito, pelo feito. Eu quero ser lembrado. E eu acho que todos vocês, quando vêm todos os dias para o judiciário, não estão aqui só pela folha. A gente não está aqui só porque a gente passou num concurso e agora a gente tem que responder essa vaga. A gente está aqui porque a gente quer mudar a história da sociedade da Bahia. E quem sabe em âmbito nacional. Ou seja, a gente quer se fazer legado. Então, eu gosto dessa frase de Mário Quintana, poeta gaúcho, que pediu para que colocassem lá na lápide no cemitério: eu não estou aqui. E é isso. Ele não quer que, em finados, 2 de novembro, alguém vá lá e leve flores e lágrimas. Quer encontrar Mário Quintana? Leia a obra dele, o poema e a poesia. A pergunta é, quando alguém quiser encontrar vocês, onde é que vocês estarão? Pode ser que seja aqui, em algum processo, em alguma norma que foi criada, algum acesso que foi feito, em alguma coisa que foi melhorada. Eu quero ser lembrado. Tem um prédio aqui que a gente está, que é o nome de um advogado, não sei quem é, vocês talvez conheçam. Talvez tu esteja num prédio, numa biblioteca, num museu. Eu quero ser lembrado, eu acho que vocês também. Então, a cultura digital ela serviu para potencializar as capacidades humanas. Só que o humano precisa estar potencializado. Não esqueçam da leitura, não esqueçam de virar e se constituir e se transformar sempre em pessoas que o algoritmo vai só multiplicar. Agora, 1000 vezes 0 é 0, tá bem? É isso aí. Obrigado.